Carlos? Alexandre, viva voz. Viva voz. Tá no viva voz. Alô, doutor Carlos? Ele? Doutor Carlos, aqui é a doutora Eliane, tudo bem com o senhor? Tudo bem, doutor, e você? Tudo bem, eu sou advogada da Nathalie. Ela... Tudo bem. Então, ela tá tentando aí fazer um acordo aí com... Como é que ele chama, Vitória? Edson. Então, ela está tentando fazer um acordo e ele ofereceu um percentual, assim, pelo pedido que ela me demonstrou, um valor bem abaixo, né? Eu gostaria de saber se o senhor tem como fazer essa intermediação com o Edson. Por quê? Porque a Nathalie, ela gostaria, obviamente, até porque se trata de questões de família, né? Se o senhor conseguiria fazer uma intermediação, a Nathalie, ela propõe um acordo aí de R$28.000. Se o senhor consegue fazer essa intermediação, por quê? Não consigo, doutor. Esse valor está fora da realidade. E por que, doutor, que estaria fora da realidade? Porque ela está pedindo para sair, doutora. Não, ela não está pedindo para sair, por quê? E aí eu vou entrar na questão jurídica, tá, doutor? A Nathalie, eu sou advogada dela, obviamente, mas sou mãe dela e eu vi os cálculos aqui dela, tá? E sei os valores que a Nathalie recebia mensalmente. A Nathalie, existe valores... Só um minutinho, Vitória. Existe valores que ele não pagou, né? Por exemplo, fundo de garantia, ele não vem pagando sobre a comissão. Ele não pagou contribuição previdenciária sobre a comissão, né? E 7 meses sem registro, e são várias coisas que ele não fez, né? E ela fez esses cálculos dentro disso. Aliás, os cálculos tinham dado muito mais aqui, pelo que eu pude observar aqui no cálculo dela mesmo, mas que é um cálculo correto. Então, por isso que eu estou tentando, ela não pediu demissão de forma alguma. Ele falou para ela permanecer em casa, inclusive ela tem áudios dele falando isso para ela. Então não é bem assim o que ele diz, né, doutor? Não é que eu tô querendo intimidar nem nada. Eu tô passando aqui o que minha cliente passou para mim, o que eu ouvi aqui, tá? O senhor quer que eu li... Eu não consigo chegar nisso, doutora. Tá, então o senhor quer que eu envie para o senhor uma foto desses cálculos? Pode enviar, por favor. Tá. Eu vou enviar então uma foto desses cálculos. A estabilidade de emprego dela de todo o período não dá isso, doutora. Então, eu olhei e dá, doutor. Pior que eu olhei e dá isso. Então, mas a estabilidade não se discute nesse momento, né, doutora? Não entendi. A estabilidade não se discute nesse momento. Não, a estabilidade se discute sim. Sabe por quê, doutor? Deixa eu te colocar uma questão. A Nathalie, ela está grávida. Ele tem rompantes de raiva, né? Rompantes de raiva dentro do... Exatamente, ela tá me explicando o seguinte, que ele bate a mão em cima da mesa, ele já xingou ela, ele já virou mesa em cima de funcionário. Então, a questão da Nathalie, desse empregador dela, é grave. Tanto é grave que o esposo dela, ele saiu, ele pediu demissão, porque houve até ameaça de um agredir o outro, tá? Tá nessa situação aí. Então, a Nathalie, ela tem uma estabilidade, inclusive, eu vou
eu estou orientando ela até tomar outras medidas, né? E assim, é por isso que eu gostaria, doutor, na verdade, de estar aí harmonizando, fazendo um acordo, mas um acordo bom para as partes. Porque, entendeu? Porque a gente está passando por uma pandemia, doutor, as coisas estão difíceis, mas também entregar, assim, um tempo tão grande de trabalho, e a Nath, ela trabalhou muito para esse empregador, aí fica difícil, doutor. Então, eu gostaria de um posicionamento nessa questão desse acordo de 28 mil. Eu gostaria... Hoje eu conversei com ela, até, doutora, porque a primeira ideia que eu até, quando nós fizemos uma reunião com ela, porque ela falou assim pra mim, olha, doutor Carlos, tem uma funcionária aqui, ela está grávida e ela está querendo sair, só que ela tem estabilidade, não posso mandar ela ir embora. A gente pode vir aí conversar com você? Eu falei, pode, vem aqui para conversar. Eu lembro que quando eu conversei com ela, a primeira pergunta que ela, eu falei, por que você quer sair, Nathalie? Eu tô cansado, sabe? Colocou umas situações assim que ela não estava disposta a querer trabalhar mais. Agora, ela já está falando que ela volta a trabalhar. Não, se ela volta a trabalhar, então trabalha, termina a estabilidade dela, termina a gestação. Então, doutor, mas aí que eu vou te dizer uma coisa. Existe o assédio moral para a Nathalie continuar trabalhando, porque existe, tá? Para mim é uma novidade. Não, então, mas não é, doutor. Exatamente, não é novidade. Inclusive, eu tenho aqui gravações, tá? Então, assim, eu sou uma advogada que tem vários advogados que gostam de trabalhar com mentira, e aí é cada um com a sua consciência, né? Eu tenho gravações, existe sim assédio moral, e eu vou instruir realmente, ela vai voltar a trabalhar, e a gente vai tomar os caminhos, se não tiver essa questão desse acordo, entendeu? Mas ela jamais, doutor... O máximo que ele chega é rescindir o contrato de trabalho dela, do jeito que ela quer, pagando as verbas rescisórias para ela e mais nada, porque a estabilidade aí não te entende que não é devido. Não é devido, porque ela não pediu demissão. Olha, eu gravei até uma conversa com ela também, que ela queria sair, doutora, agora que ela tá mudando de história. Não, ela nunca quis sair. Foi porque, ó, eu vou te explicar a história, a questão aí. O Fernando, que é marido dela, vive em união estável, é sobrinho do empregador dela, tá? Ele ficou muito chateado porque a Nathalie ficou grávida, tá? Essa é a situação aí que eu tô te colocando, tá? E é a situação verdadeira. E aí ele ficou muito chateado, tanto que o Fernando pediu demissão, o Fernando também não teve registro em carteira de trabalho, foram pontuais os registros dele em carteira de trabalho, e a situação aí, por causa da questão do assédio moral e ameaças, eu gostaria de deixar bem colocado isso aí, e ameaças, tá? Do empregador, se tornou uma situação insustentável para a senhora Nathalie. Então, motivo que a senhora Nathalie tentou acordar alguma coisa. Conversamos com a Nathalie, foi esclarecido, estava até o marido da Nathalie aqui, e o Edson conversou, abriu o coração dele. Olha, você me desculpa, mas eu não vi nenhuma situação desse naipe que a doutora está colocando. Pois tem. Uma situação tão indelicada assim, ela poderia falar. Pois tem. E assim, ô doutor, assim, Você fez isso aqui, você desculpa, doutora. Então, mas ó, pra finalizar... Um excesso de alguma coisa. Então, para finalizar, você acredita no seu cliente e eu tenho provas aqui, inclusive provas de áudio. Provas de áudio, tá? Então, eu vou... Então, doutor, assim... Então, doutor, para finalizar, eu aguardo até a tarde agora, porque assim, é uma situação... Doutor, é uma situação que está se tornando assim insustentável. Já tem 2 semanas. Se parece aí que o empregador ele quer dar aí um abandono de emprego,
da senhora Nathalie, tá? Mas não, porque ele falou para ela permanecer em casa. Então, a senhora Nathalie, se o senhor puder, o senhor me passa aí uma devolutiva nessa questão desse acordo. Se não for viável, a Nathalie volta a trabalhar e, posteriormente, a gente vai tomando aí os procedimentos, né? Que eu acredito que seja correta mediante a lei. Então, mas eu já falei pra Nathalie, inclusive, hoje pra ela, que ela pode voltar a trabalhar, inclusive amanhã. Não, ela vai voltar a trabalhar, mas ela vai entrar com pedido de rescisão indireta, inclusive vai fazer boletim de ocorrência, vai tomar todos os procedimentos devidos, inclusive, doutor, porque ela tem provas. Ela tem provas de toda essa questão e não é o que ele está dizendo. Se for estúpido com ela, eu tenho certeza que ele não foi, mas se você... Não, ele é sim, ele não é só estúpido, como ele é arrogante, tá? Não só estúpido como ele é arrogante, como ele ameaça os funcionários dele, como ele vira a mesa em cima de funcionário, como ele faz acordo de questão de furto, onde a senhora Nathalie assinou. Então, não é bem isso que ele está dizendo. Então, doutor, é assim, a proposta de acordo é R$28 mil. Pode-se... Ele não aceita, doutora. Então, doutor, a Nathalie vai voltar. Se ele tentar qualquer coisa contra a Nathalie dentro do ambiente de trabalho, ela já está orientada. E... Com certeza, doutora. sim, ela já está orientada, inclusive porque ela está grávida. Entende essas atitudes que a doutora está falando. Então, mas é, doutor. Eu não acredito, doutora, desculpa. Então, mas é toda essa situação, doutor. É toda essa situação. Eu passei porque a Nathalie falou assim, entre em contato com ele para tentar aí um acordo, né? E eu ouvi o áudio também dele, tá? Que ele fala que ele vira a mesa em cima de funcionário, que ele bate a mão. Eu ouvi o áudio. E assim, para mim... Isso aí, se ele fizer com outros funcionários... inclusive com o próprio sobrinho dele, que era um funcionário, que é o Fernando, eles falaram de se socar, de se arrebentar, um outro. Então, eu ouvi realmente o áudio. Mas isso daí é entre eles família, ele e o sobrinho. Agora, ele fez alguma coisa com a Nathalie? Eu duvido. Sim, chamou ela de barraqueira, falou que se ela tiver que virar a mesa em cima dela, ele vai virar. Ele falou outras coisas também. Desculpa, mas eu duvido, doutora. Mas eu não. Pelo áudio que eu ouvi, eu não duvido. Eu duvido, você desculpa. A minha sinceridade que eu conheço ele há muitos anos. Então, doutor, a gente conhece até os filhos da gente, muitas vezes, a gente acha que conhece, mas a gente não conhece, né? Até ouvir uma prova ou outra, a gente tem que... Nós conversamos aqui com ela e ela não se demonstrou nem um pouco. Então, ela está aqui na minha frente. Espera um minutinho. Eu vou passar para ela. Tá gravada a conversa também, se eu vou levar em juízo também. Aham. Porque ela não tem nenhuma situação que ele expôs ela, que ela expôs a ele, que teria alguma situação dele. Agora tá vindo com essa história, você desculpa. Então, ela está me passando aqui que não foi discutida a questão de assédio moral, de dano moral. Foi discutida a questão somente da questão dos valores de verbas trabalhistas. Doutora, mas quando você está conversando com alguém, se você tem uma situação delicada, eu duvido que você não se exponha nesse ponto de falar alguma coisa, doutora. Então, mas aí eu vou te falar uma coisa, doutor. Provavelmente, Você falou com a doutora, porque exatamente. mas por que você não xingou? Por que você... Então, mas aí eu vou te falar uma coisa. A questão da intimidação, a intimidação da pessoa, muitas vezes ela faz com que aquela pessoa fique quieta. E a gente sabe disso, né? Ela não estava intimidada. A gente sabe disso, até porque, doutor, a gente age dentro da área jurídica, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa, mesmo sofrendo retaliações, principalmente dentro do âmbito do trabalho, essa pessoa, ela se aquieta, ela não põe para fora, e quando ela chega a pôr para fora, ela já está doente, né, doutor? Não é o caso dela, doutora. Tá, então, doutor, vamos fazer o seguinte. Uma história que não
Então, vamos fazer o seguinte, doutor. A senhora Nathalie, ela vai retornar ao trabalho. Eu já assinei aqui as documentações dela, procuração, declaração, e a gente vai discutir isso em juízo, doutor. Isso. Se ela faltar, fala para ela justificar, tá certinho, porque senão vai ter advertência. Não vai ter advertência porque ela enviou, inclusive, e-mails. Ela já estava orientada que ele havia pedido para ela permanecer em casa. Faltar e não justificar, ela vai ser advertida. Se não tiver justificativa, vai ser suspendida. Então, mas vamos ver que ela vai, inclusive... Então, doutor, ela vai tomar as medidas possíveis. Exatamente, ela vai tomar as medidas possíveis, tá bom? Muito obrigado pelo tempo do senhor.